Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, dia 14, estamos celebrando São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano nasceu na Polônia em 1894, ingressou na Ordem dos Franciscanos Menores Conventuais, foi um grande devoto de Maria, Mãe de Deus, fundou o movimento de apostolado mariano, a Milícia de Maria Imaculada. Morreu mártir na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração de Auschwitz, se oferecendo para morrer no lugar de um pai de família que tinha sido condenado à morte. Foi canonizado por São João Paulo II. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Amados e amadas de Deus, Jesus já tinha sido afirmado por Pedro como Messias. Pedro tinha afirmado, mediante a pergunta de Jesus: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Depois, vós quem dizeis que eu sou? Pedro já tinha afirmado que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus já tinha predito a sua morte, que ele deveria subir a Jerusalém, deveria morrer, deveria ressuscitar. Agora Jesus, de novo, ele prediz para os discípulos a sua morte. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Amados e amadas de Deus, a sua morte vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus prediz para os discípulos a sua morte, a sua ressurreição. E qual é a atitude dos discípulos? Diz o texto do Evangelho: os discípulos ficaram muito tristes. Atitude normal porque o mestre vai morrer. Jesus tinha falado da sua morte. Por isso a tristeza dos discípulos, ficaram muito tristes, porque o mestre ia morrer. É claro, amados e amadas de Deus, os discípulos não conseguem aqui entrar no mistério mais profundo, do mistério de Cristo, de Jesus, que é o Messias, mas que é o Messias que deve morrer, que deve fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço, pela salvação de todos, pela nossa salvação. Foi o que fez Jesus. O Evangelho mostra agora Jesus em movimento. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: Vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Amados e amadas de Deus, Jesus chega a Cafarnaum com seus discípulos e agora os cobradores de impostos, aquelas pessoas que arrecadavam os impostos para o templo, perguntam para Pedro se Jesus não paga o imposto do templo. O que Pedro responde? Paga. Agora, quando, diz o texto do Evangelho, ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Amados e amadas de Deus, em casa, agora Jesus pergunta para Pedro: os reis da terra cobram impostos de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Os filhos são aqueles que estão em casa, por isso não pagam impostos.
Quem paga impostos são os estranhos. E então Jesus diz para Pedro, logo os filhos são livres. Amados e amadas de Deus, aqui tem uma forte cristologia, aqui tem uma forte percepção da identidade de Jesus diante do Senhor do templo. Jesus é filho, por isso ele não paga imposto, por isso os filhos não pagam impostos. É a percepção aqui, a clara evidência que Jesus tem, que ele é o filho do Senhor do templo, por isso ele não paga impostos ao templo, mas diz para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares, ali tu encontrarás uma moeda, pega então a moeda e vai entregar a eles por mim e por ti. Quer dizer, paga o imposto, mas paga o imposto para não escandalizar, porque Jesus é filho do Senhor do templo. Amados e amadas de Deus, que essa palavra de Deus hoje nos ajude a encontrarmos com o mistério de Cristo, Cristo que nos amou a ponto de dar a vida por nós, que esse texto nos ajude a percebermos que nós somos filhos diante do mistério do Pai eterno, nós somos filhos e filhas de Deus, somos irmãos de Jesus Cristo, temos o Espírito Santo em nós. Que esse texto nos ajude verdadeiramente a nos sentirmos filhos e filhas de Deus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Maximiliano Kolbe, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.